No vídeo de hoje vamos falar com Raquel Durso. Ela é de Belo Horizonte, estudou na FUMEC, trabalhou durante 2 anos e meio no Brasil com o próprio negócio e começou inclusive antes de se formar. Mas ela sentia que queria viver uma coisa um pouco diferente. Hoje em dia, na Austrália, ela trabalha com projetos principalmente residenciais e trabalha como coach também. Vamos entender um pouco como que foi a jornada dela aqui na Austrália e entender o que motivou ela a se mudar para cá. Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de contribuir para o seu canal e contar um pouquinho da minha história e da minha jornada aqui na Austrália. Então conta pra gente como que foi esse começo, como que foi para você chegar aqui e toda a adaptação, como que foi, conta pra gente tudo. Então, há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, eu e meu marido, a gente resolveu ter uma experiência fora do Brasil e a gente escolheu a Austrália para ter essa experiência. Então ele veio fazer um Master e como ele estava fazendo um Master, eu vim com a possibilidade de trabalhar ilimitado. O visto me permitia trabalhar ilimitado. Então, desde o Brasil, eu já tinha o objetivo de conseguir trabalhar na minha área, na área de arquitetura aqui. E desde o Brasil eu comecei a pesquisar os escritórios, a preparar o meu portfólio, preparar o meu currículo, para quando eu chegasse aqui eu já ter tudo pronto, tudo nas mãos, para já começar mesmo a aplicar para as vagas de trabalho. E foi isso que aconteceu. 2 semanas depois que eu cheguei na Austrália, eu consegui um emprego em um escritório de arquitetura. Então, desde a minha 2ª semana da Austrália, eu já trabalhava na área. Nossa, isso é incrível, isso é muito raro. É. Inclusive, isso é uma grandíssima vantagem, que é uma coisa que a gente fala em todos os vídeos. Vir preparado com possibilidade de trabalhar o tempo inteiro. Isso é uma coisa que faz total diferença, principalmente quando a gente vê essas pessoas aí, todo mundo sofrendo para conseguir um emprego como estudante. Isso é uma grande vantagem. Quanto mais a gente se preparar, mais na frente a gente vai estar na hora de estar ali mesmo com a oportunidade na nossa frente, né? Então, exatamente. Isso é bem importante. E como foi para você para conseguir um emprego? Conta pra gente como que foi a jornada da procura do emprego, como que foi para você chegar na entrevista, conta pra gente. Desde o Brasil já tinha um escritório que eu me imaginava trabalhando e é esse escritório que eu trabalho até hoje. E eu já me imaginava trabalhando nesse escritório, eu sabia no mapa onde ficava, eu sabia onde eu queria morar, então eu me imaginava, desde o Brasil, eu imaginava fazendo um trajeto até o escritório, trabalhando no escritório. É óbvio que eu imaginava completamente diferente, né? Mas eu sempre me imaginei trabalhando nesse escritório e, por sorte, quando eu cheguei aqui, esse escritório estava contratando. Então, logo mandei o meu currículo para esse escritório, mandei para outros também. E nessa segunda semana eu recebi 2 propostas de entrevista de trabalho. Uma foi nesse escritório, que eu queria trabalhar porque eles mexiam com Revit e eu queria aprender mais sobre o programa. Eu já tinha feito um curso, mas eu não tinha agilidade no programa. E o outro escritório trabalhava com AutoCAD, trabalhava com tudo que eu já sabia, estava muito dentro da minha zona de conforto e eu estava buscando algo diferente para eu aprender mais. Então, o meu objetivo maior era trabalhar no escritório que eu realmente consegui a entrevista. Então, eu fui para a entrevista, eu confesso que assim, eu não queria ir para a entrevista, eu estava muito nervosa, eu não tinha confiança no meu inglês, eu falava inglês, mas eu não tinha confiança. Eu acho que muitos brasileiros que eu conheci, eles não vão para a entrevista, ou eles às vezes nem aplicam com medo do não. E uma coisa até que você fala muito, deixa que os outros falem, né, que o nosso inglês é ruim. Então, enfim, eu encarei o medo, fui para a entrevista nervosa, mas confiante, assim. Eu já tinha preparado o meu portfólio e eu estava ali confiante que eu tinha um bom portfólio para ser apresentado. E a entrevista fluiu bem, tinham 3 homens, né, arquitetos, 2 arquitetos e o gerente do escritório na entrevista. A entrevista fluiu bem, eles me perguntaram coisas específicas sobre o portfólio e tudo, e depois depois de 2 dias eu recebi a proposta deles para trabalhar lá como casual, né? Ainda não era um contrato, era... É como se fosse um freelance. Como se fosse um freelance, mas eles pediam que eu fosse 40 horas semanais. Sim, então era um contrato casual, mas era para eu estar ali 40 horas semanais. E aí depois eu acabei sendo contratada mesmo, com um contrato que eu tenho direito a férias, etc. Mas no começo, esse período era como contrato casual, que é muito comum aqui no começo, né? A grande maioria deles, por essa grande rotatividade que acontece dentro da Austrália em relação aos trabalhadores, pessoas chegando e saindo ao mesmo tempo, aqui tem a opção do Work Holiday, para as pessoas que são da Europa e alguns países do Brasil também. Da América do Sul, né? Exato, da América do Sul, desculpa. Alguns países da América do Sul também. Existe muito isso do contrato casual, que é como se fosse um freelance, mas você acaba trabalhando 40 horas por semana, só não tem o vínculo empregatício. Então, assim, se você não trabalha, não recebe. Isso.
exatamente. Então conta pra gente como que foi depois que você começou. Então, conseguiu o trabalho de seus sonhos, estava lá trabalhando, e como que foi? Como foi o dia a dia dentro do escritório? Então eu tinha a vida dos sonhos de todo mundo, né? Todo mundo chegava pra mim e falava: nossa, você tem muita sorte, sua vida é muito boa, você mudou pra Austrália, tá trabalhando na área, que sonho, né? Eu tava vivendo realmente o sonho, que era o meu sonho. Mas eu odiei. No começo, pra mim, foi muito pesado. Não só a mudança pra Austrália, né? Eu ainda tava, assim, acostumando com a cultura e tudo. E foi muito pesado também, porque eu ainda tinha os meus projetos no Brasil. O meu escritório ainda estava acontecendo no Brasil, então eu trabalhava durante o dia aqui no escritório com o Revit, que eu não tinha conhecimento. Eu falei que eu não tinha conhecimento. Na época, na entrevista, eu falei que eu tinha feito o curso há muito tempo atrás, mas é que eu não lembrava nada, e eles falaram: não se preocupe, você pega. E eles me colocaram lá, o escritório a 1000 por hora, cheio de coisas para entregar. Na época eles estavam assim, não tinha nem muito espaço físico, que eles estavam realmente muito cheios de projetos. E foi muito difícil para mim a questão das palavras técnicas, que eu não sabia nada de palavra técnica. Então, assim, eu tinha o trabalho dobrado para entender o que as pessoas estavam falando, que eu não sabia. Vou dar um exemplo, assim, o que era meio fio. Então, eu precisava fazer um projeto e o meu chefe estava falando tudo sobre o meio fio, eu não sabia o que era meio fio. E se eu não soubesse aquela palavra, eu não ia entender nada que ele ia falar. Então, coisas desse tipo me deixavam assim, me sentindo que eu não era tão capaz. Sendo que no Brasil eu era uma arquiteta muito capacitada. Então, isso é uma questão até psicológica mesmo. Da gente acaba afetando a nossa produtividade, exatamente. Né? E aí tinha a questão também da cultura, tipo, eles não me falaram no escritório que horas que eu deveria chegar no trabalho, horário de almoço, então eu tive que ir entendendo isso tudo aos poucos, a cultura mesmo dos escritórios aqui em relação às férias, como que tudo funcionava, eu tive que aprender enquanto eu estava ali no trabalho, na prática, sendo que se eu já soubesse isso antes, te deixava mais tranquila. Seriam menos coisas para aprender no dia a dia. Então teve a questão, né, das palavras técnicas do programa, a questão também de centímetro e milímetro. Em Belo Horizonte a gente trabalha com centímetro, aqui era milímetro, então eu trabalhava o dia inteiro com milímetro, chegava em casa fazendo meus projetos no Brasil no AutoCAD em centímetros. Então assim, foi realmente um período desafio. De crescimento, né? Sim, mas eu olho para trás e eu vejo o tanto que foi importante na minha carreira profissional aqui na Austrália, esse começo, assim, porque hoje eu me sinto uma profissional muito mais capacitada e forte porque eu vivi isso tudo lá atrás. E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, por ter procurado, por ter me preparado mesmo, por ter encarado, enfrentado os meus medos, porque a gente tem muito medo, né? Assim, medo do não, enfim. Eu acho que é o que mais paralisa a gente quando a gente chega aqui, né? Porque, assim, fala-se muito que na Austrália é muito difícil conseguir um trabalho na área, que as oportunidades não são para pessoas que são estudantes, por exemplo, mas muitas vezes a gente vê muita gente que está esperando poder aplicar para o trabalho, esperando o inglês melhorar, esperando o portfólio ficar bom, mas na verdade muitas vezes o que está parando essas pessoas é o medo de enfrentar, né? Exatamente. De ir lá fazer entrevista em inglês, de apresentar um portfólio em inglês, porque sabe que vai ter que enfrentar esse momento, né? E isso é uma coisa que, assim, a gente não tem como nem julgar as pessoas, porque é uma coisa que paralisa a gente mesmo. A barreira da língua é uma coisa pesada. Sim, e é da cultura de tudo, né? Mas é transponível, né? Sim. Não é e eu falo assim, impossível. Se eu fosse ouvir tudo que me falaram antes de eu chegar aqui, como é muito difícil conseguir um trabalho na área, já várias pessoas me falaram, é muito difícil, tem que fazer quase uma outra faculdade para validar o diploma. Foi isso que me falaram. Exato. E inclusive a gente de imigração, eu já vi muita gente falando que a gente de imigração falou... Me falaram você nem aplicava para validação do diploma. Que não, arquiteto brasileiro não recebe validação. E quantos que a gente já viu? Sim, e eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu decidi não ouvir esses boatos. Eu decidi ignorar tudo e buscar a minha verdade, assim, e acreditar que tudo era possível. E pensando assim, eu realmente consegui enfrentar o medo, não deixar o medo paralisar, porque o medo ele vai acontecer de qualquer forma. Sim. Mas não deixar o medo paralisar, eu acho que é o segredo mesmo, assim, é enfrentar. E a gente só consegue passar pelo medo quando a gente começa a agir, né? Exato, é falar assim, não é tentar enfrentar o medo, é ter conhecimento que ele existe e falar, você está aqui,
faz Sim. sentido que eu tenha medo disso, mas isso não vai me Mas parar. não vai me impedir que eu Agora, dê a o meu próxima primeiro ação que passo. eu tenho que fazer é essa. E Exatamente. agir, né? Acho que isso é a mais importante. E conta pra gente sobre... Bom, a Raquel acabou de receber a residência permanente dela aqui na Sim, Austrália. Parabéns. sim. Obrigada. E conta pra gente como que foi a decisão de ficar aqui, a busca pelo sponsor, Sim. de conversar com o seu chefe, e como que foi pra você pra decidir que você ia ficar aqui mais permanentemente. Sim, desde que eu cheguei aqui, eu apaixonei. Mesmo com todas as dificuldades, eu queria ter o poder da escolha na minha mão. E eu enxergo o poder da escolha, ter a residência permanente, para eu voltar para o Brasil se eu quiser, ou para eu ficar aqui se eu quiser. Então, isso para mim é o poder da escolha nas minhas mãos. Então, desde o começo, eu queria aplicar, validar meu diploma e aplicar para o visto de residente permanente. E aí, neste meio tempo, eu consegui validar o meu diploma, igual eu falei, indo ao oposto de tudo que me foi dito, eu validei meu diploma, eu fiz os 2 estágios para validação do diploma, o estágio 1 e o estágio 2, tive resultado positivo, e o meu objetivo era aplicar para o visto por mim mesma, né, o 189 ou 190. E quando eu fui no agente de imigração, ele falou que estava demorando muito a ser chamado e que se eu tivesse a possibilidade de conseguir o sponsor direto, que seria mais rápido. E foi isso que eu decidi. É até engraçado que eu tinha acabado de pedir demissão no escritório onde eu trabalho e eles me pediram para, ao invés de eu me demitir, para eu tirar uma licença para pensar melhor. E acabou que eu vi que eu gostava, enfim. E eles me ligaram de novo, me pedindo muito para voltar. Eu falei, olha, eu posso voltar e tudo. E perguntei se eles me dariam esse sponsor. E eles falaram, sim, claro, a gente já deu para várias pessoas, para você, e eles gostam muito de mim, eu gosto deles, então a gente tem uma relação profissional muito boa, e eles falaram sim na hora. E como eu já tinha validado meu diploma, esse sponsor ele dá direto à residência, é o visto 186. Sim. Você tem que comprovar que você tem 3 anos de experiência na Full sua time. área, full time, depois de formado. Mas não precisa necessariamente ser experiência na Na Austrália. Pode ser Austrália. experiência no Brasil Pode também. ser. Tem gente que já vem no Brasil com esse visto. Uhum. Então, você precisa, né, desse patrocínio, né, do sponsor do escritório, 3 anos de experiência e o seu diploma validado, que foi o meu caso, e aí eu acabei de receber a residência permanente. É, Coisa muito boa. bom. E então, hoje em dia, você não se vê ficando na Austrália para sempre, mas você se vê com a opção de poder ficar ou ir Sim. para o Brasil, dependendo da situação, do momento de vida que você Sim, tiver. eu falo que enquanto fizer sentido eu estar aqui, eu quero estar aqui. E esse sentido vem no profissional, familiar, enfim, né? Tem várias áreas aí que influenciam. Mas hoje eu me vejo aqui, construindo uma vida aqui, até quando fizer sentido. Porque eu realmente amo esse país e eu sinto que eu estou em casa aqui também, né? Eu sinto Isso que é a coisa hoje mais importante, eu tenho né? 2 casas, a Austrália e o Brasil. Então, isso é muito Sentir bom. tranquilidade. Sim, sim. Coisa boa. E se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão vindo para cá, uma dica, qual dica seria? Se preparem e ajam, né, na direção certa, porque a oportunidade ela pode estar ali na sua frente, você pode estar ali naquele momento, no momento certo e na hora certa, igual eu estava no momento certo e na hora certa, eu estava ali com a vaga do escritório que eu queria trabalhar, mas se eu não tivesse preparada, eu não teria conseguido a vaga. Então, se preparem o máximo que vocês puderem, e não deixem de agir, se preparem e vão agindo, apliquem para trabalho, batam na porta, entreguem currículo, conversem com pessoas, porque depois que eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura, e as pessoas perguntavam, onde você trabalha? E eu falava, todo mundo, o meu tio é arquiteto, o meu, sabe, às vezes vizinho dentro do elevador aqui falavam, meu tio é arquiteto. E talvez se eu não tivesse trabalho, e se eu tivesse falado, eu sou arquiteta no Brasil, Sim. ao invés de falar um outro trabalho, que muitas vezes a gente trabalha aqui, talvez a pessoa fale, eu tenho um tio, você quer o contato dele? Então, assim, o Exatamente. networking é muito importante aqui, muito forte, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo. Mas eu sinto isso muito forte aqui na Austrália, como que a parte do quem indica é importante. É muito importante. A maioria das pessoas que entram nos escritórios de arquitetura aqui é porque conheceram alguém que deram a oportunidade, que conversaram sobre a questão de estar procurando emprego, e a pessoa falou, olha, nossa, eu tenho uma vaga, ou eu trabalho no lugar, ou eu conheço alguém. É sempre assim. Então, Networking acho que aqui é muito importante. Sempre que chegar aqui e falar que trabalhava como arquiteto no Brasil, é bom lembrar que a gente não pode usar o termo arquiteto, né? Isso é verdade. Inclusive, recentemente uma amiga minha aplicou para uma vaga de trabalho e ela recebeu um feedback da pessoa falando, olha,
o que te dá um feedback, você não pode usar o termo arquiteto e provavelmente é por isso que você não está conseguindo um emprego, porque as pessoas percebem que se você não sabe nem isso, você não consegue, você não tem conhecimento mesmo do local, né, das leis locais. Então a gente não pode usar o termo arquiteto, é igual o advogado no Brasil, né? Não pode usar o termo advogado. Explica por que a gente não pode. Porque a gente só pode usar o termo arquiteto depois que a gente se registra como arquiteto aqui. Então, para se registrar como arquiteto aqui, a gente tem que validar o diploma e depois passar pelo processo de registro. Que é uma prova. Que é uma prova, é similar ao OAB, sabe? Depois que se forma como um advogado, né, que você não pode se chamar de advogado, você precisa fazer uma prova para ser advogado, é a mesma coisa aqui para o arquiteto. E a parte de registro, na verdade, você tem que comprovar horas de trabalho, você precisa fazer uma prova e uma entrevista. Aí sim você tem seu número de registro para se tornar um arquiteto registrado e aí sim poder se chamar de arquiteto aqui. Inclusive a Raquel está passando pelo processo de registro agora, fez a prova esses dias, então dedinhos cruzados, vai dar tudo certo. Não é fácil não, mas vale a pena. O processo não é fácil. Mas quem disse que é para ser fácil, né? Exatamente, nada é fácil. Nada é fácil, mas vale a pena. A gente está aqui, vale a pena, né? Exatamente. Então, quero agradecer a Raquel por ter vindo. Muito obrigado por ter vindo participar do nosso canal. Espero que a história da Raquel inspire vocês, assim como inspira a mim. Ela tem uma linda história aqui na Austrália e não acabou. Ainda tem muito mais pela frente. Muito obrigado, Raquel. De nada. Obrigada a você. Vejo vocês na próxima semana. Até lá.